Olá, professora Francisca, eu sou o Matheus, do quarto ano B, e essa é a terceira atividade, a folha. Primeiramente, a gente vai entender qual é a função da folha, para a gente entender todo o resto. Então, a primeira função da folha é a fotossíntese, que mais ou menos no terceiro ano eles vão começar a entender essa parte do sol, a importância do sol com as plantas. A fotossíntese é basicamente o processo que a planta tem para conseguir produzir o açúcar, a glicose, que é um dos alimentos para ela se fortalecer. Então, a folha, ela é responsável pela transpiração, respiração da folha. Então, para fazer a fotossíntese, a gente sabe que precisa do sol e do oxigênio, né, quer dizer, do gás carbônico, para produzir o oxigênio. Então, a parte da fotossíntese tem que ser muito bem trabalhada para conseguir entender conceitos mais para frente. Então, a função da planta é a fotossíntese, que precisa do sol, precisa da respiração, precisa do gás carbono para liberar oxigênio. E também a folha é muito importante na parte da água, porque ela tem a parte de ela capta a umidade do ar e também faz a parte de gotulação. Para atividade eu escolhi uma tipologia de folhas. Então vai ser meio que pedido para as crianças virem para um lugar aberto, como na escola, né? Como um jardim, por exemplo, ou uma parte que tem a horta, que seria bem legal também, para a gente conseguir captar o maior tanto de folhas possíveis. É como se fosse quem encontra mais folhas. Pra gente, pra depois, né, que as crianças pegarem as folhas, pra gente ver quem pegou mais, qual que são as mais diferentes, etc. Para dar um exemplo, seria mais ou menos assim a atividade. Né? Então aqui tem uma folha de feijão, uma de amora, que é o meu pé aqui, e uma folha de tomate. Então, e aqui as folhinhas de cenoura. Então aqui eu consegui 4 tipos de folha. Então a criança vai pegar uma folha de sulfite, né, e vai sair procurando folhas para depois, quando a gente voltar para a sala, a gente colar elas e escrever o nome de cada um. Outros tipos de características das folhas são as folhas normais e as compostas. Aqui tem 3 folhas normais, que são essa daqui, e 3 folhas compostas, e uma folha composta, que é essa daqui. Então, aqui é a folha composta pelo limbo, que é essa parte maior aqui. Então, essa folha aqui tem um limbo só, essa daqui, e essa daqui tem mais. Tem 2 folhas normais e 2 compostas. A do tomate também é uma folha composta, porque ela tem mais limbos. Aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 limbos. E aqui a da cenoura tem vários limbos. Então, essa é a primeira parte para o terceiro ano. Agora, mais para frente, no quarto e quinto ano, tem coisas que a gente vai começar a entender, que é como a estrutura da planta funciona. E é mais ou menos assim. A planta vai ter o limbo, que é essa parte maior dela, que é onde acontece a fotossíntese, o processo de respiração, o processo de transpiração da planta, né? E daí ela é dividida em folhas. Peraí. Ela tem a bainha dela e o limbo. Para a parte do terceiro ano, acho que dá para explicar a parte da bainha e do limbo. Mas para o quinto ano, dá para explicar aqui a bainha, o limbo, as estípulas, que são normalmente quando saem outras folhinhas juntos, né? Então tem o limbo, a bainha e as estípulas. E os pecíolos, que são essa voltinha aqui da planta. Então isso para o quarto e quinto ano. E para entender essa parte das plantas, que tem outra característica dela, que é a parte que são as partes dos trevos de 4 folhas, que normalmente a gente encontra as plantas pareadas e as impareadas.
Aqui é um exemplo de folhas, né, empareadas. E o trevo de 4 folhas, que é a folha pareada, né? Então, par e ímpar. E daí a gente tem outros tipos de folhas, né? Que são os tipos de palmeiras, que são folhas compostas, já que ela tem, né, mais limbos em uma coisa só, né? Num caule só. Então é isso.